Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense, agora falando diretamente e novamente aqui de Colômbia, na Carolina do Sul, onde o Fluminense segue a sua preparação. Inclusive o elenco tricolor realizou mais um treino hoje pela manhã, só que essa atividade foi totalmente fechada. O único treino fechado de fato antes do jogo do próximo sábado contra o Ulsan, a segunda rodada da fase de grupos desta Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense enfrenta o Ulsan no sábado, viaja amanhã para Nova York. Ainda tem mais um treino aqui em Colômbia, na Universidade da Carolina do Sul, e depois desse treino a delegação segue direto para Nova York e amanhã, no fim da tarde, ali por volta de 6h30 mais ou menos da tarde, a gente vai 7h30, 6h30 aqui, 7h30 aí do Brasil, a gente vai ter aquela zona mista com os jogadores do Fluminense e também com o técnico Renato Gaúcho nos aprontos finais ali para esse jogo importantíssimo que pode deixar a classificação do Fluminense para as oitavas de final muito bem encaminhada. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui neste vídeo que você, se puder, claro, já pode deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e também seu comentário, que é muito bem-vindo. E fique atentos porque ao longo do dia vamos ter mais uma entrevista exclusiva aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, com o lateral esquerdo René, um jogador que, quase todo mundo foi bem contra o Borussia, mas o René jogou muito bem, foi importantíssimo ali para a bela atuação do sistema defensivo do Fluminense e a gente vai bater um papo exclusivo com o René aqui hoje em Colômbia, no hotel do Fluminense. Aguarde mais tarde, eu vou trazer tudo aqui para vocês, mais uma entrevista exclusiva nessa cobertura aqui nos Estados Unidos. Bom, eu vou começar falando sobre um assunto aqui, que é a questão do reconhecimento do título de 1952. Para nós, o título mundial de 1952. Ontem gerou muita repercussão, e aí eu não tive tempo de falar ainda sobre esse assunto, e por isso estou trazendo aqui, porque é uma coisa que, na verdade, eu ainda estou apurando após a repercussão desse reconhecimento, ou possível reconhecimento da FIFA dos títulos do Palmeiras e do Fluminense em 51 e 52, a FIFA, isso gerou um desconforto muito interno na FIFA, porque parece que era algo que não era para ter sido colocado dessa forma, foi o que eu entendi. Mas eu estou aguardando, uma pessoa da FIFA entrou em contato comigo ontem para conversar sobre isso, estou aguardando para entender melhor o que eles estão pensando ou qual a posição real da FIFA em relação a esse assunto. Fato é, eu vou colocar na tela aí para vocês, tem um relatório que está no ar ainda, fui tentar acessar aqui, muita gente falou que a FIFA tirou do ar, mas esse relatório da FIFA segue no ar, estou aqui com ele na minha frente, inclusive, e numa parte desse relatório consta aí os títulos, por exemplo, colocado como título intercontinental, Copa Intercontinental, o Palmeiras tem uma, o Fluminense também tem uma, estou colocando na tela para vocês, se referindo exatamente aos 51 e 52. E nesse relatório, a FIFA equiparou todos os títulos mundiais, intercontinentais, colocou tudo no mesmo balaio, como, por exemplo, o título do Flamengo em 81. O Real Madrid, por exemplo, aparece como 9, com 9 intercontinentais. Aí, se você for desmembrar isso, tem 3 títulos da Copa Intercontinental, 5 títulos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 1 título da Copa Intercontinental da FIFA. Tá? Eles pegaram neste relatório e colocaram tudo ali, meio que igualando todos esses títulos. E aí, automaticamente, isso gerou um movimento automático, óbvio, pelo reconhecimento. No caso do Fluminense e Palmeiras, o reconhecimento deste campeonato conquistado lá em 51 e 52. Bom, é importante entender que, por mais que tenham, talvez para a FIFA tenham pesos diferentes, é importantíssimo o reconhecimento deste título por si só, que ali é colocado como intercontinental, a FIFA não coloca como mundial, e nem os outros. E aí os rivais já estão se mordendo, já estão desesperados, porque quando é para favorecer um certo clube, aí vale o que a FIFA diz. Quando é a favor dos outros, é reconhecimento do título dos outros, aí não vale. Inclusive, nesse relatório, a FIFA não reconhece o título de 87 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Só para citar. Não sou eu que estou falando. É a FIFA que colocou isso no relatório. Mas, repito, o discurso só vale quando é conveniente para eles. Quando é o contrário, não. Para mim, mais importante do que a gente ficar discutindo, porque
minha sincera opinião, é uma discussão que vale muito mais porque antigamente era discussão da mesa de bar, do colégio, né, da zoação entre os colegas. Hoje é uma coisa muito de rede social. Do torcedor do Fluminense, por exemplo, poder chegar e falar: a música que eles fizeram lá já era, não tem mais significado, porque agora a gente tem o Mundial. Enfim, acho que vale muito mais para isso, porque o valor desta competição para o torcedor tricolor não muda em nada. A FIFA reconhecendo ou não reconhecendo. É claro que tem uma importância por ser a entidade máxima do futebol. Mas a importância que ela tem para nós não muda. E absolutamente nada. Não vai aumentar nem diminuir o tamanho do Fluminense. A gente sabe que lá em 52, o canal Resenha Tricolor do amigo Quintela fez um trabalho muito bom sobre esse campeonato, né? Produziu um material muito bacana sobre isso. Como naquela época eram os principais clubes que disputaram aquela competição. Os principais clubes europeus naquela época estavam naquela competição. E foi uma competição muito bem organizada, que teve repercussão mundial na época. Então não faz sentido nenhum a Copa Toyota de 81 ser reconhecido como mundial e o Campeonato Mundial de 52 não ser reconhecido. E nada vai mudar isso, a FIFA falando ou não falando, nada vai mudar isso na minha opinião. Mas se houve um equívoco ou não na forma como a FIFA comunicou, eu não sei. Eu quero entender exatamente o que eles querem dizer. Mas, repito, isso não vai mudar nada, a importância que teve essa conquista para o Fluminense e para os seus torcedores. E o Fluminense já vinha há muito tempo buscando esse reconhecimento mais do que justo. Então a FIFA, nesse relatório, ela igualou todos os campeonatos mundiais, intercontinentais, colocou tudo no mesmo balaio, e eu acredito que a FIFA vai passar a considerar, a partir de agora, campeão mundial de clubes, o campeão deste torneio de 2025, que é uma Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que a intenção da FIFA é essa. Não sei se isso vai se confirmar, não sei se vai ser assim, mas eu acho, entendeu? Campeão mundial de clubes, a partir de 2025, campeão desta Copa do Mundo aqui. É o que eu tô prevendo, dado esse relatório que foi publicado pela FIFA. Querendo ou não, sendo mundial ou não, dentro no entendimento da FIFA, qual é o entendimento da FIFA? Desde 2017, a FIFA reconhece que os campeões mundiais são aqueles que conquistaram os títulos intercontinentais de 60 para cá, 1960 para cá. Esse é o entendimento da FIFA. Tá? E segundo a apuração do Giba Pérez no GE, esse entendimento não mudou. Então, dentro desses títulos intercontinentais, há pesos diferentes. E por mais que haja pesos diferentes, e foram competições diferentes, tem muitos ali formatos diferentes, o título do Fluminense, em 52, ele foi reconhecido. Ponto. Agora, a partir daí em que prateleira ele vai ser colocado, é o que eu estou querendo entender junto à FIFA. Mas esse documento está no ar, esse relatório está no ar, e por mais que os rivais, se eles esperem e fiquem dando chiliques nas redes sociais, isso não vai diminuir o impacto, a importância que esse título tem para todo o torcedor do Fluminense, e nada também vai poder mudar a história. Quem for pesquisar a história, quem for entender o que foi realmente aquela competição, vai ver a dimensão que ela teve na época e o quanto ela teve repercussão, inclusive nos países europeus, principalmente que participaram daquela Copa do Mundo, daquele Mundial. Olha, vou te falar, o que parece, o presidente Mário Bittencourt não desistiu completamente de contratar o Neymar. Ele deu uma entrevista à ESPN e falou sobre aquela negociação, como aconteceu, trouxe ali um pouco mais de bastidores, porque houve críticas dizendo que o Fluminense passou vergonha, houve outras pessoas reconhecendo que isso é bom porque mostra que o clube está pensando grande. E aí o Mário falou sobre isso, a ESPN, vamos ver o que ele disse. Você tentou o Neymar, né? Você revelou isso recentemente, e aí eles deixaram até as portas abertas. Aí você falou agora da janela de setembro. Você sonha com outro grande nome também? Então, a gente, como o Mundial tem essa questão da internacionalização da marca, a gente pensava num grande nome desse até pela questão de estar no Mundial e vincular a imagem desse grande nome à participação do Fluminense no Mundial. Não significa que um grande nome não possa vir até a janela de setembro, mas essa busca, essa conversa que a gente teve com o Neymar, e eu expliquei isso já em 2 entrevistas, esse tipo de jogador você não manda uma proposta escrita. Você entra em contato, pergunta se tem o desejo de vir, e aí você monta um projeto para trazer. Então
Então por isso que todos que a gente tentou, a gente conversou no sentido de buscar o entendimento de tem vontade de vir jogar o Mundial, tem vontade de estar aqui. O Neymar, por exemplo, vou falar especificamente dele, não de outros, mas o Neymar especificamente disse que tinha muita vontade, mas que nesse momento estava muito focado na recuperação dele, na reestruturação dele, em ajudar o Santos a sair da situação que o Santos está. E ele, enfim, um atleta criado no Santos, eu acho que uma atitude muito bonita dele, muito digna. Ele foi muito digno conosco também, fez questão de falar pessoalmente, de explicar os motivos pelos quais ele não estaria aceitando nesse momento. E obviamente que no futuro, se tiver oportunidade, é um grande nome, um jogador maravilhoso. Assim, para mim tem que voltar para a seleção o mais breve possível, assim que ele estiver 100% recuperado. E é isso, assim, o que eu digo para as pessoas é o Fluminense é gigante, tem que pensar gigante, e a gente pensou gigante, tentou trazer nomes que pudessem vincular a sua marca pessoal, individual com a marca do Fluminense. Não deu para o Mundial, pode ser que dê mais para frente. Você sentiu uma repercussão mais positiva ou negativa dessa revelação da procura do Neymar? Porque tem quem deboche, tem quem acha um grande movimento, né? Eu acho que, quando eu era vice-presidente de futebol, eu trouxe o Ronaldinho Gaúcho para o Fluminense. No dia que ele saiu, um colega de vocês me perguntou na entrevista coletiva se havia sido um erro. Eu disse que foi uma oportunidade. Trazer um jogador desse quilate, desse naipe para um clube do tamanho do Fluminense é sempre uma oportunidade. E eu penso um Fluminense gigantesco. Sempre pensei quando estava sentado na arquibancada e como presidente também. Então, toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou tentar. O não eu já tenho. A gente fez a tentativa, investiu as nossas energias e as nossas ideias nisso. Dessa vez não deu para concretizar, mas em tantas outras a gente conseguiu, que foi no caso do Ronaldinho, que foi no caso do Marcelo, que foi no caso do Thiago Silva, foi no retorno do Fred, foi na vinda do Fábio. Enfim, tantos jogadores que aceitaram, o Felipe Melo, que está aqui hoje com a gente nesse evento. Jogadores que aceitaram pegar o nosso projeto. E como eu disse, o Neymar, na verdade, não podia nesse momento, mas quem sabe no futuro possa. E a questão de deboche, acho que é muito uma questão da rede social. A rede social, infelizmente, tem muitas coisas ruins, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins, deturpa muita coisa boa que a gente faz parte. A gente tem que seguir em frente, focado nos objetivos, focado naquilo que a gente acha que é melhor para o clube, né? E eu acho que entre erros e acertos a gente vem, enfim, conduzindo o clube de uma maneira positiva, e é por isso que a gente está aqui hoje, nessa festa tão bonita aí, comemorando o segundo Mundial que a gente está participando em 2 anos. Eu já dei minha opinião sobre isso antes. Eu acho que se tivesse acontecido, seria realmente algo espetacular para o Fluminense como imagem, porque não tem como discutir o tamanho do Neymar, o quanto ele impacta mundialmente falando, pela carreira que ele tem, pelo que ele já conquistou. Então eu acho que quando você pensa que o Fluminense tem um Everaldo perdendo aquele gol aquele dia, poderia ser o Neymar jogando ali. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então ele não descartou futuramente, quem sabe, acontecer alguma coisa. Eu acho muito improvável, porque no Mundial seria algo pontual. Pontual para disputar a Copa do Mundo. Agora, para firmar um contrato definitivo, aí é uma outra parada, é uma outra realidade que eu acho que não cabe muito, mas o Mário meio que ainda alimenta essa esperança, esse sonho de contratar o Neymar, que é uma coisa que ele sempre demonstrou ter vontade de fazer. E esse contato, essa tentativa, meio que aproximou o Fluminense dos representantes ali do Neymar, do pai do Neymar, enfim. Então não é algo que agora eu acho improvável, mas, sei lá, em uma outra situação eu não descarto completamente o Fluminense tentando novamente a contratação do Neymar, não. Para esta competição, para mim, sem dúvida alguma, teria um impacto realmente gigantesco. E também na ESPN, o Lugano falou isso aqui sobre o Thiago Silva, que é a opinião de muita gente. O Gustavo Zupac também é da ESPN, um grande amigo, também já falou sobre isso, defendendo Thiago Silva na seleção brasileira. O Lugano falou, não entendo porque o Ancelotti não convocou o Thiago Silva. E realmente, se a gente parar para pensar, mesmo com 40 anos, quantos jogadores são melhores realmente que o Thiago Silva? Será que ele não poderia estar pelo menos nesse grupo da seleção brasileira? Olha só o que ele disse. Creo que esta Copa puede tal vez para él significar ese carimbo, ¿no? De ficar de un jugador que está ainda, a pesar da idade, a nível internacional, tal vez jogando en Brasil, se ele vai bem se subestime um pouco, né, o estado físico, futbolístico dele, mas jogando contra estes jogadores, né, fisicamente, uns touros, né, o mais pequeno dele era como eu e o Fábio, né, grande, rápido, e ele muito se mais destacando altos, assim, né? E rápido e potente, então acho que ele demonstrou hoje que realmente eu não entendi por que Ancelotti não convocou ele, sendo que o jogador de confiança historicamente Ancelotti, tanto no Milano como no Paris, mas talvez esta Copa pueda garantir ele a próxima Copa do Mundo, né? Eu acho que ele sente isso. Até porque não tem zagueiro, Sérgio Marquinhos, líder, líder que carimbe uma boa atuação no Brasil, né? Tá aí o Lugano no Resenha ESPN, e eu sinceramente concordo muito com ele. Eu acho que não seria nenhum absurdo, muito pelo contrário, o Thiago Silva ser convocado novamente para a seleção. E dependendo de até onde o Fluminense for nessa Copa do Mundo de Clubes,
e do desempenho dele, não sei não se na próxima o Ancelotti não vai, quem sabe, dar uma oportunidade novamente ao Thiago Silva. Não sei o que ele está pensando, se ele está pensando mais já no ciclo da Copa do ano que vem, preparar os jogadores que estarão no Mundial do ano que vem. Não sei, pode ser, mas eu confesso que não vejo muitos jogadores melhores que o Thiago Silva nessa posição, não. E eu vou trazer também aqui a palavra do Martinelli, que ontem falou aqui no treino em Carolina do Sul. Mas antes, aqui no comentário fixado tem um link para a Mais Ágil, lá, que é uma parceira aqui do Canal do Leste já há muito tempo, que vem ajudando aí a diversos clientes a conseguir a antecipação do FGTS, do Fundo de Garantia. Para você que quer antecipar o seu FGTS, seu Fundo de Garantia, a Mais Ágil faz isso há anos no mercado. É uma empresa que tem muita experiência nisso, mas eu sempre alerto que é importante você entender se realmente é isso que você quer, se é necessário, e você precisa entender toda a operação, como funciona, as taxas envolvidas, para depois você não se arrepender. Então vai ter uma equipe lá pronta para te explicar, para te mostrar o caminho, o que está envolvido, para que daí você possa tomar a sua melhor decisão. Então clique aqui se você quer falar com a Mais Ágil, se você deseja antecipar o seu FGTS, e a Mais Ágil faz isso para você com muita competência. Vou trazer aqui agora a entrevista do Martinelli, falando aqui após o treino. Ele falou umas coisas interessantes depois da atividade de ontem aqui em Carolina do Sul, aqui em Colômbia. Como eu não tive a oportunidade de repercutir aqui com vocês, eu vou trazer a partir de agora. Fala aí, Martinelli. Ou não agora, por tempo de chuteiro de tênis, quem jogou ontem de 90 minutos, quase 100 minutos, pelo que fez ontem, está merecendo ter dado uma segurada. Não, acho que hoje a gente faz um trabalho mais na academia, mais de recovery, né, um pós-jogo, com intensidade alta, que foi o jogo ontem, a gente conseguiu fazer um grande jogo com uma intensidade muito grande. Agora é recuperar e amanhã a gente volta a treinar no campo. O Fluminense foi isso, assim, porque para muitos, assim, a gente conversando com os torcedores, acho que com jornalistas também, assim, para muitos, assim, o Fluminense não jogava desse jeito, num nível tão alto, desde Libertadores de 2023, que foi aquele ano mágico do Fluminense. Você que estava desde aquela época, também viu assim, realmente foi uma atuação daquelas que fazia tempo que o Fluminense tinha. Acho que foi uma grande atuação realmente da equipe. A gente conseguiu começar um jogo muito forte, eu acho que isso deu confiança para todos os jogadores. E aí, na maneira que você vai pegando confiança dentro do jogo, o time vai crescendo, você vai arriscando mais, a gente conseguiu encontrar espaços, conseguiu neutralizar as coisas boas que eles tinham. Então a gente conseguiu fazer um grande jogo. Você jogou ontem contra o Ulsan no Sundowns, mas o Ulsan vai se organizar dentro do campo, porque a gente sabe que esses dois duelos bem difíceis, a gente tem que fazer valer esse um ponto também contra o Borussia e os outros 6 pontos aí na competição. Claro, agora ó, o Fluminense jogou muito bem ontem, para o mundo inteiro, eles estão muito felizes, agora o Fluminense está no mundo, está no favorito agora. O que você pensa que vai ser agora mentalidade para o próximo jogo, sabendo que é dois time bom e precisa ir para o próximo nível? Não, a gente tem que entrar com total atenção para esse jogo. É um jogo crucial, só para também a vitória, eles perderam, e a gente tem um ponto, a gente também tem a vitória, então vai ser um jogo chave para nós dentro do grupo. A gente vai buscar os 3 pontos, vai tentar se impor dentro do jogo, como a gente fez no primeiro, para que a gente possa sair para a classificação. Para quem olha esse meio campo, né? Vocês 3 com características de volante, por mais que a gente já tenha visto isso acontecer no Brasileiro, principalmente jogos fora de casa, mas podia imaginar o Fluminense de repente segurando mais defensivo, marcando mais, e vocês 3 não apareceram muito bem lá na frente, os 3 tiveram chance de gol. Eu queria que você falasse um pouco disso, o quanto que esse meio campo também funcionou ontem no jogo. O Renato vem colocando no Brasileiro, a gente já jogou junto também. São 2 jogadores ali, o Hércules e o Nonato. São volantes, mas tem muita qualidade técnica para jogar mais adiantado, jogar um pouco mais recuado. Então acho que facilita para a gente, sempre que quando um fica, 2 pode chegar mais à frente. Então acho que a gente se ajuda muito marcando, falando dentro do campo. Então acho que todo mundo ali se ajudando, todo mundo vai ter chance de ir para frente, de ajudar na marcação. Você acha que foi um jeito assim de, para quem não conhecia pelo menos esse Fluminense, principalmente o futebol europeu, foi um jogo para dizer, ó, tem prazer, você tem o Fluminense. Todo mundo tá falando, né? Fez um grande jogo, mas eu acho que foi uma grande atuação de intensidade também da equipe. Coletivamente a gente foi muito bem em todos os aspectos, marcando pressão, bloco médio, bloco baixo. Tiveram poucas chances, criaram pouco,
acho que é esse nível que a gente tem que manter a competição toda. Martinelli, você falou, repercutiu muito, né, o desempenho do Fluminense na imprensa internacional, na imprensa brasileira, na imprensa alemã principalmente. O Fluminense conseguindo fazer frente, sendo superior a um grande europeu, a um time de quarta de final da última Champions League, finalista da anterior. Como é que repercutiu entre vocês internamente o papo de como a gente conseguiu ser superior que um time que joga e disputa grandes títulos na Europa? A gente conversou depois, a gente ficou feliz com o desempenho da equipe, a gente tentou os 3 pontos até o último minuto do jogo, mas a gente ficou feliz pelo desempenho, aquela sensação de fizemos um grande jogo, a gente veio para jogar. Acho que muita gente às vezes espera que a gente possa só ficar baixo, marcar muito baixo, o europeu, né? Mas a gente conseguiu fazer um grande duelo com eles. Eu acho que a intensidade foi o que prevaleceu, acho que a gente foi muito forte em combate, então acho que isso que fez a nossa equipe jogar bem. O torcedor se pergunta, né, por que não ter essa intensidade em todos os jogos? O que é diferente ao Mundial? A pressão de estar aqui, a expectativa de jogar um campeonato desse? Porque não é sempre que a equipe apresenta a mesma intensidade. Talvez a sequência de jogos também atrapalhe, aqui vocês tiveram um tempo de preparação. Acho que era isso que eu ia falar, acho que a questão é muitos jogos no Brasil, então, querendo ou não, você não consegue recuperar 100% para todo jogo. E aqui a gente teve, no último jogo, acho que teve uns 15 dias, então a gente conseguiu treinar forte, conseguiu fazer trabalho de academia, então acho que isso deu uma enchida na caixa de todo mundo para que a gente possa saber a competição. É isso, meu amigo. Eu acho que ele tem razão no que ele fala, né? É muito diferente quando você tem um calendário um pouco mais ajustado, você tem tempo mais você tem um tempo maior de preparação. Dessa forma você consegue colocar muito mais intensidade no jogo. E a gente viu o Fluminense com essa intensidade. Você pode colocar 2 jogos a cada semana, o ano inteiro? Eles vão jogar? Pode colocar, vão jogar. Agora, vão entregar qualidade? Vão entregar a intensidade que a gente deseja ver num jogo de futebol para que realmente seja um jogo bom? Aí é outra história. Dificilmente vão conseguir. Esse é o ponto, né? E realmente faz muita diferença. Quando você tem um espaço mínimo de descanso, você, consequentemente, vai ver jogos com mais qualidade. Você vai ver, ou a gente vai perceber os jogadores mais inteiros. E, consequentemente, o desempenho não é melhor só físico, o desempenho é técnico também. Quando o jogador está menos cansado, ele consegue ter mais lucidez no pensamento, ele consegue ter mais o raciocínio mais rápido para tomar a melhor decisão. Acho que tudo isso impacta. E a gente está vendo um Fluminense muito mais inteiro, que competiu, que correu e que jogou melhor que o Borussia Dortmund na primeira rodada. Enfim, a gente vai voltar hoje ainda com a entrevista exclusiva do René, dando tudo certo, e com mais informações direto aqui dos Estados Unidos para vocês. Tamo junto, fiquem ligados e deixem o seu like, que é muito importante. Valeu!